De Tim Maia completa 24 anos, o Domingo Espetacular teve acesso a uma entrevista inédita do cantor. Nela, Tim Maia revela detalhes sobre a relação que tinha com Roberto e Erasmo Carlos. E lembra momentos em que a amizade ficou bastante estremecida. Um desses momentos deu muito o que falar. Tim Maia como você nunca viu. Cantor em imagens inéditas. Guardadas por 30 anos. Um cara simples. Não é um cara muito aceitado hoje. Não, sou solitário. Irreverente. Carismático. Registros de um artista genial. O que é mais fácil para você? O Chico Buarque é mais fácil fazer a letra porque ele é intelectual. Para mim é muito mais fácil fazer o ritmo porque o Chico Buarque não tem muita swing. Entendeu? É assim vai. E às vezes sem muita paciência. Ele era assim, estupim curto. Ele não tinha um estupim assim de levar na mão. Ele já explodia logo. Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas. Encontramos o local onde essas imagens raras foram gravadas. O antigo estúdio da Seroma, a gravadora do Tim Maia, onde ele e a banda Vitória Régia ensaiavam. Ali era a Seroma. E para quem não sabe, Seroma leva as iniciais do nome original do Tim Maia, que é Sebastião Rodrigues Maia. E uma curiosidade, olha só que bacana, quando você pega esse nome Seroma e inverte ele, aparece uma outra palavra, amores. E um dos grandes amores da vida do Tim Maia tá aqui, ó, esse chalé, a Seroma. E agora eu vou mostrar com exclusividade para vocês, aqui no Domingo Espetacular, como tá esse local. Um Tim Maia paizão. Pô, ele me adotou, ele me deu uma família, ele me deu um nome, ele me deu um senso de direção, ele me deu uma profissão, ele me deu um norte moral. E deu uma saudade ouvir essas imagens, hein, Léo Maia? E como o Tim Maia era irônico. Ô Roberto, como é que era nessa época? Vocês eram muito amigos, vocês andavam juntos, só tocavam no grupo? Ficamos 2 anos juntos, ele comeu muito na minha casa, mais ou menos umas 38 refeições ou mais. Inclusive ele está me devendo uma grana legal, porque ele nunca pagou nada. Polêmico. O pessoal acha que eles ficaram muito bestas demais, apesar que eles não têm a mínima cultura, entendeu? Nesta entrevista, Tim Maia revela um momento triste na vida dele. Eu sofri, assim, uma discriminação por parte do Roberto Carlos, do próprio Erasmo. Que discriminação seria essa sofrida por Tim Maia? Afinal, existia ou não uma rixa entre Tim, Erasmo e Roberto Carlos? O vozeirão era inconfundível. Um cara que adorava o Rio de Janeiro, do Leme ao Pontal. Tim Maia começou a cantar cedo, com 15 anos, em 1957. Na fase mais difícil, quem deu uma forcinha para ele foi o amigo Eduardo Araújo. Ele veio morar comigo em São Paulo. Ficamos aqui, ele se apresentou no meu programa O Bom. Aí ele me apresentou a música soul. Como forma de agradecimento, Tim compôs Você, uma música inspirada na história de amor entre Eduardo Araújo e Silvinha. Um dia me acorda assim de manhã e fala: meu pai, a música está pronta. Olha só. É assim que ele pegou o violão. De repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim.
41 anos de carreira, Tim Maia lançou 30 álbuns. E só deixou de trabalhar quando o corpo sentiu. No dia 15 de março de 1998, por causa de uma infecção generalizada, o coração de Tim Maia parou. Assim que souberam da notícia, centenas de fãs se concentraram em frente ao hospital para dar um último adeus ao ídolo. Tim Maia morreu aos 55 anos de idade. O que vocês vão ver agora são imagens de um Tim Maia cheio de vida. Eu sou um maluco beleza, eu sou pirado, mas não sou 22, eu sou pirado assim. Eu sou maluco, mas maluco legal. Elas foram gravadas durante 2 dias, em março de 1992, no Rio de Janeiro. Um arquivo guardado nos últimos 30 anos por aquele jovem ali, ó, de camiseta preta, que aparece dançando atrás do Tim. Na época, um estudante da PUC do Rio de Janeiro. Hoje, um dos principais pesquisadores da música popular brasileira, Paulo César de Araújo. Eu acho que ele é o Tim Maia esperando as perguntas certas para dar as respostas, né? Muitas delas que ele nunca tinha dado porque nunca tinha sido perguntado. E isso foi importante, né? Porque ele não fugiu de nenhuma resposta. E aquele estilo Tim Maia, né? Você percebe a verve, a ironia, o deboche, mas falando tudo. Eu estou chegando agora ao endereço onde foi gravada a maior parte desse material inédito e exclusivo. Essa aqui, ó, é a Rua Vitória Régia. É uma extensão da Rua Sacopã, a Ladeira Sacopã, uma região famosa aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Atrás desse portão funcionava o antigo estúdio da gravadora do Tim Maia, a Seroma. Um porteiro que trabalha num prédio vizinho aqui e que hoje se diz zelador do local, autorizou a nossa entrada. É isso que a gente vai fazer agora, com exclusividade. Vou abrir o portão, vem comigo. E vou mostrar aqui para vocês como é esse ambiente. Aqui, ó, um gramado extenso, né? Não tem nenhum prédio construído nesse local. E um pouco mais adiante que a gente vê, um telhado, é um chalé. Ali era a Seroma. Móveis, eletrodomésticos, um ambiente diferente da época dos ensaios. Quem frequentava bastante a Seroma era o Léo Maia, o filho do Tim Maia. Olha ele ali no fundo, de camiseta vermelha, sentado no chão do lado de fora. Essa imagem foi feita um dia antes do Léo Maia completar 18 anos de idade. Meu pai, ele tinha um sistema que se você trabalhasse, você podia estar ali. Por exemplo, eu estudei música com meu pai. Mas a minha primeira aula de música foi de humildade. Eu tive que varrer o chão do estúdio onde a galera ensaiava para eu ganhar a minha primeira aula de música, né? As lembranças do paizão são as melhores possíveis. Esse violão aqui era do meu pai, é meu xodó, é meu instrumento da sorte, é meu talismã, enfim, chamem do que quiser. Se Tim Maia estivesse vivo, hoje ele estaria com 79 anos. Esta estátua é uma homenagem feita ao cantor nesta praça Afonso Pena, que fica no bairro onde ele nasceu e passou a infância e a adolescência também. A famosa Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. A praça fica ali atrás, a uns 50 metros da casa onde Tim Maia viveu com a família dele. Era bem aqui, ó. Hoje não existe mais, é um prédio. Mas foi nessa casa que 60, 70 anos atrás, Tim Maia recebeu por diversas vezes os grandes amigos e parceiros de música daquela época. Sabe quem frequentava muito a casa de Tim Maia? O Roberto Carlos. Tim Maia conta na gravação que no fim de cada ensaio, Roberto Carlos sempre comia as refeições preparadas pelo próprio pai do Tim. O bacana é que ele comeu várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Ele comeu muitas vezes. E meu pai adorava esse negócio de ensaio. Sempre quando terminava o ensaio, meu pai mandava descer
ou um salgadinho, ou um doce, ou um sanduíche. Lá em casa, meu pai era cozinheiro e fazia. E quando não, descia num feijão mesmo, arroz e batata, aí batia, aí que batia mesmo. Aí todo mundo... E o Roberto lá Roberto, ele comeu anos, 2 anos de arroz e comeu lá. Nessa época, Tim Maia e Roberto Carlos faziam parte do grupo Os Sputniks. Era o início da carreira musical deles. O Erasmo chegou dias depois, sabia cantar, mas precisava aprender a tocar violão. E sabe quem foi o professor dele? Inclusive, o Erasmo, quem ensinou violão fui eu, né? Lá, mi, né? Você lembra? Então. Falou isso pra ele. Ensinei pra ele. Lá, mi, não sacou quem é raça aí. Ensinei ele a tocar. O que eu sabia, eu passei com ele. Depois eu aprendi outros acordes. Ele ficou no ré lá, mi ainda. Ele toca nele. Numa entrevista recente ao Domingo Espetacular, o Erasmo confirmou que aprendeu a tocar violão com o Tim Maia. Então eu pedi para ele, me ensina a tocar violão. Aí ele me ensinou 3 acordes. Aí eu descobri que com esses 3 acordes eu tocava mais de 30 rocks. Para esse crítico musical, Roberto Carlos também teve influência de Tim. E isso acontece quando o Roberto grava o disco Roberto Carlos de 1969, que tem Não Vou Ficar, que é uma canção do Tim Maia. Essa é a praia da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, um dos lugares mais frequentados da cidade. Nesta avenida, a Lúcio Costa, ficava um dos antigos endereços residenciais do Tim Maia. É nesse prédio, de frente para o mar, no 12º andar. E foi lá que ele gravou outro trecho da entrevista desse material. E revelou na época ter vivido um episódio que o deixou muito triste em 1967. Foi num dia de gravação do programa Jovem Guarda no Teatro Record em São Paulo. Roberto Carlos era um dos apresentadores. Tim Maia estava numa fase complicada. Vinha de 2 prisões, uma nos Estados Unidos, outra no Brasil. E tinha ido pedir ajuda para o Roberto. O que você vai ver e ouvir agora é o próprio Tim Maia contando o que aconteceu. Eu li um artigo na manchete que era o seguinte, ó, Roberto Carlos compra o seu 8º carro. Foi aí que eu resolvi, não, quando essa que eu vou. Aí fui lá para São Paulo. Foi difícil chegar nesse negócio do rock. Eu fiquei vários anos para fazer o Jovem Guarda e não fiz. O que eu passei em São Paulo com o Roberto Carlos foi fácil. Você procurava amigos dele? O negócio foi... A luta foi totalmente individual. Não teve ninguém para ajudar, ninguém ajudou. Muito pelo contrário, as pessoas fechavam as portas. Então, lá com o Roberto Carlos foi... Uma vez ele mandou fazer uma fita para ver como eu estava cantando. Outra vez o Carlos manda, eu fui lá para o Roberto vai falar com você. Comecei a falar com ele, ele ia andando assim, e mais 15 atrás, secretário, ajudante do secretário, vai atrás, escuta, oi, Tiago, eu falei, escuta, estou aqui atrás, Roberto, e vai ele e 3. Aí eu falei, meu irmão, eu tô durinho, cara, eu não tenho dinheiro nem para voltar. Aí ele falou, mano, dá um dinheiro aí. O Tiago pegou 10 mil assim, amassou e fez tudo. No chão, eu tive acesso de choro na hora. Eu tinha o que é isso? Então essas porradas que eu levei, que pessoas não sabem, ninguém sabe disso. O Paulo levou esta história para um dos capítulos do novo livro dele, lançado no fim de 2021, Roberto Carlos Outra Vez. Quando ele narra o momento em que que ele vai pegar o dinheiro, você percebe o semblante dele pesado. Aquilo voltou para ele com toda aquela força, né, da rejeição que ele sentiu naquele momento. O Paulo também cita no livro o que Roberto Carlos disse sobre o episódio. O Roberto se manifestou numa entrevista coletiva. Ele disse que ele nunca soube disso, né? Que ele não permitiria que um assessor dele, alguém próximo dele, tivesse uma atitude daquela com alguma pessoa e muito menos com o Tim Maia. Foi a versão do Roberto Carlos. Assistindo às entrevistas, o que se percebe realmente é que Roberto Carlos e Erasmo sempre foram alvos das provocações do Tim. O único curso que esse pessoal tem, e assim mesmo, incompleto, é de datilografia, no colégio Urda. Agora escute, Gerardo, o cara é poeta, Roberto, ele tem uma caixa. Mentira! A única cultura, o único curso que nós temos, assim mesmo, incompleto, é o de datilografia. Mas parece que há uma explicação para essa implicância toda.
sempre houve uma rivalidade muito grande, principalmente da parte do meu pai. Eu diria assim. O rival maior sempre foi meu pai. Meu pai é que era o cara que queria disputar mais do que eles. Porque, pô, o Erasmo ama meu pai, assim. Mas uma coisa eu posso te garantir, cara. Por toda a vida do meu pai, de uma certa forma, direta ou indiretamente, sempre estiveram perto, Roberto e Erasmo. Se os caras brigavam, se os caras discutiam, mano, discutia. Mas que, tipo, dava dezembro, meia-noite, o Roberto ligava pra minha avó. Até o último dia de vida da minha avó. Todo santo ano, ele, em respeito e carinho e agradecimento, ele sempre teve o maior carinho e respeito e agradecimento à minha avó. O Domingo Espetacular tentou entrar em contato com Roberto Carlos. A assessoria de imprensa do cantor informou que ele não pode dar entrevista por questões contratuais. E sobre as declarações de Tim Maia, a assessoria explicou que Roberto Carlos intercedeu junto à gravadora CBS para que o Tim Maia gravasse seu primeiro disco. O convidou umas 2 ou 3 vezes para participar do programa da Jovem Guarda. Ajudou financeiramente e gravou a música Não Vou Ficar, do Tim Maia. A assessoria finaliza ressaltando que Roberto Carlos só fez o bem ao Tim Maia. Para muitos, um cara difícil, genioso, mas também com um grande coração. Esse era Tim Maia. Um ser humano muito singular, muito especial. Uma força.